Senhor ancorados, por favor não reparem minha veste diferente, a minha blusa diferente e o sai paçoca. Paçoca é a minha gata aqui tá me arretando. Eu tô com a blusa diferente porque eu apaguei o vídeo de 1 Coríntios capítulo 6 e vou gravar de novo. São 3 horas da madrugada e eu tô morrendo de sono. Mas vamos lá, né? Eu apaguei o vídeo fazer o quê? Eu tô num ambiente diferente porque a lâmpada do meu quarto queimou. E agora eu não tenho como trocar, só amanhã. Então vamos lá. E por coincidência a lâmpada no quarto da minha irmã também queimou e ela já está dormindo. Então eu tive que gravar na cozinha. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. O apóstolo Paulo vai falar de 2 temas e 2 exortações à igreja de Corinto. Primeiro, como diz o epígrafe, Paulo censurou litígio entre os irmãos. E no versículo, a partir do versículo 12, ele fala que nossos corpos são membros de Cristo. Bem, voltou a internet aqui também, eu estava sem internet. Voltou agora, 3 da madrugada. Um monte de gente falando. Voltou mesmo, acho que voltou, mas vamos lá. No capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dar essas 2 exortações. E a partir do versículo 1 a gente vai ver que ele diz o seguinte: ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou seja, o litígio seria que vários crentes lá da igreja de Corinto estavam tendo problemas no meio da igreja. E esses problemas estavam sendo gerados por conta de diversos pecados e injustiças uns contra os outros. E essas injustiças que estavam relacionadas a esses determinados pecados eram levados a tribunal para ser julgados pelos incrédulos. Só que como envolvia pecados e questão eclesiástica, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês não devem fazer isso, vocês não devem levar essas coisas relacionadas à igreja para um juiz, principalmente incrédulo. Aí no versículo 12 ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sou porventura indigno de julgar as coisas mínimas? E ele continua dizendo com a mesma argumentação, dizendo que a gente vai julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então ele disse o seguinte, e ele conclui no versículo 4 e versículo 5, do capítulo 6, que a igreja ela tem uma certa autoridade para julgar, para disciplinar e por aí vai. Então eles deviam resolver entre si e não levar a tribunal. O apóstolo Paulo não nega de forma alguma que o cristão pode usar a justiça secular. Do contrário, como eu falei, só em questões que envolvem pecado e questões eclesiásticas que ele cita aqui. Também o apóstolo Paulo não faz defesa da injustiça de forma alguma. Ele diz apenas que devem ser resolvidas entre si. Então por isso que ele diz no versículo 6, mas o irmão vai a juízo com o irmão e isso perante fiéis. Então ele diz que isso é uma coisa feia. Do versículo 9 e o versículo 10, ele vai meio que fazer uma lista daqueles pecados que se a pessoa que aquelas pessoas que o cometem, que o praticam, elas não vão de herdar o reino dos céus. Aí ele cita os idólatras, no versículo 10 especificamente. Idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores não herdarão o reino dos céus. E ele diz no versículo 11 que alguns lá na igreja têm sido dessa forma, alguns têm sido lavados, remidos e justificados pelo sangue de Cristo, mas que no meio deles haviam alguns que se encaixavam nessa lista. A partir do versículo 12, a gente vai ver o apóstolo Paulo dando uma exortação, dizendo que nossos corpos são membros de Cristo. E ele cita uma frase que estava sendo usada na igreja de Corinto, que é o versículo 12, que é muito conhecido. Todas as coisas me são lícitas. Esse versículo era comum, circulava na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo vai e coloca uma vírgula e diz, mas nem todas nos convém. Todas as coisas me são lícitas, vírgula, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. No versículo 13 ele vai falar que os manjares são para o ventre, Deus porém aniquilará tanto um quanto o outro, mas ele diz que o corpo não é para a prostituição. Ele vai citar isso e é uma das exortações que ele dá no capítulo acerca disso. E no versículo 15 ele vai falar o seguinte, vai falar que os nossos corpos são membros de Cristo. Então ele diz assim, faz uma pergunta no versículo 15, como pois ajuntaremos o nosso corpo, um membro de Cristo a uma meretriz, uma prostituta? Ele diz não por certo, ou seja, ele estava
repudiando aquela atitude que estava havendo no meio da igreja de Corinto. E no versículo 16 ele diz: ou não sabeis que o que é junto com a meretriz faça um corpo com ela? Então ele cita a passagem bíblica que quando há essa união, essa consumação, se forma um corpo e uma só carne, né? Como ele diz, né? Porque serão disse dois numa só carne. Então, a união entre o homem e a mulher se faz numa só carne nesse vínculo, nessa relação. E versículo 17 ele diz assim: mas o que ajunta com o Senhor era o mesmo Espírito. E no versículo 18 ele dá a sentença. Sentença não, a exortação. Eles fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o pecado de prostituição ele comete contra o próprio corpo. Aí no final do capítulo, bem curtinho para o capítulo, tem 20 versículos, ele faz a analogia no versículo 19 e versículo 20 acerca do tempo do Espírito Santo. Ele diz: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que nos sois provenientes de Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Então ele diz assim: porque foste comprado, versículo 20, por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a gente vê, para encerrar, para fazer um breve resumo final, ele fala de dois assuntos no capítulo 6, o litígio entre os irmãos e a questão da prostituição, que nossos corpos somos templos e morada do Espírito Santo. Amém.